Começando o Pode Viajar aqui no YouTube e recebendo a presença do Gilson G7, ele que vai contar um pouco da história, um pouco dos seus projetos. Gilson, prazer tê-lo aqui no Pode Viajar, demonstrativo. E eu começo perguntando para você, chamam você muito de G7, o que é esse G7? Rapaz, primeiro prazer estar aqui, né, nesse primeiro episódio do Pode Viajar G7. Macho velho e macha velha, você vai ficar surpreso com tudo isso. E o G7 ele veio surgir de um sonho, né, de um pedido de oração. Até então a gente trabalhava com turismo e o nosso nome era Gilson Viagens e Excursões. E aí, com o surgimento e com a parceria, quando a gente descobriu que nós tínhamos aí uma pessoa que já trabalhava com o nome da pessoa e também Viagens e Excursões, eu falei assim, não vai dar certo ficar, porque vai ficar muito plagiado, né, a questão do nome. Uhum. E aí eu falei assim, não, eu tenho que ver um outro nome. Então fui orar, né, a gente é muito de fé e tudo, na igreja. Eu fui orar, pedir a Deus, eu digo, olha, Deus, me dá uma direção, eu preciso de um nome para que tenha a cara da empresa ou isso possa ser significativo para o futuro. E fui dormir. E nesse sonho que eu tive, Deus me mostrou números. E o 7 vinha sempre na memória e no sonho. Quando eu despertei, eu fui saber 7, tá. 7 é o número da perfeição. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. E várias outras coisas que foi levando ao número 7, né? Personalidades do mundo esportivo, como eu também acompanho, gosto muito de esporte, sou professor de educação física. Então, eu fui ver, Cristiano Ronaldo é o R7, né? Raul, que também jogou no Real Madrid, era o 7 lá, e esses caras foram muito bem sucedidos. E outros que eu fui enxergando o número 7 e de pessoas bem-sucedidas. Então eu falei assim, não, Gilson 7, Gilson 7, não dá certo, G7. E ficou. Comecei a usar o G7, fiz uma logo bacana, com a ajuda de um amigo. E hoje eu sou essa logo aí que marca a nossa história. Isso aqui é um G, e como se esse laranja aqui fosse o 7. Mas aí eu acrescentei depois o 7 mesmo, o número 7, na marca mesmo, né? Ficou tipo uma seta. Ficou tipo uma seta também, o que indica aí, digamos, o caminho onde a gente deve andar, né? A viagem, o ponto, o destino que a gente deve ir. Então o G7 ficou aí. Marcado. Hoje eu sou o Gilson G7. Ou G7. Então tá claro aí porque te chamam assim, né? É isso aí. Gilson, mas assim, é G7, mas tem empreendimentos aí por detrás desse nome também, não tem? Tem sim. Como eu sou servidor público, né, sou professor, e num dado momento eu comecei a pensar em questão de viagens e fazer umas viagens aqui em Palmas. E aí, quando eu fiz a primeira viagem em 2017 com um grupo, até uns irmãos da Igreja Batista da Orla, que a gente frequentava, e fizemos esse grupo, fomos para Fortaleza. E chegando em Fortaleza, naquela questão de estar ali, Nordeste e tal, eu enxerguei assim uma nova opção, uma nova oportunidade para a gente encaixar também nessa questão. Vou só viajar, trazer o pessoal para conhecer minha terra, que eu sou do Ceará, né? Ceará, você sabe que a gente não nasce, a gente estreia, né? Então, a gente aproveitou para mostrar a nossa terra, as belezas do Ceará. E lá no Ceará tem a famosa castanha, né? E eu peguei, tinha um vendedor, eu falei, cara, tem castanha para vender? Tem aqui uns 10 quilos de castanha para vender. Eu digo, me dá esses 10 quilos aí, vou fazer uma experiência. E essa experiência trouxe, fiz os pacotes lá e tal.
Sempre fui criativo nessa área também de fazer uma logo, uma coisa para estar mostrando. Empreendedor. E aí eu falei, vou vender. Só na igreja eu já vendi os 10 quilos fácil. Né? E eu falei, opa, aqui surge um novo negócio. Uma oportunidade. Então hoje nós temos a G7 Turismo, que está um pouquinho adormecida, mas nós estamos aí retomando, se Deus quiser, as viagens novamente. E nós temos a G7 Castanha em plena atividade. E também já há 5 anos aqui no mercado e querendo expandir mais ainda. Que bom, o senhor falou aí, vamos voltar lá no turismo, depois a gente vai para essa castanha. Porque beleza. O senhor falou que a castanha já está mais ativa e o turismo estava adormecido, né? Agora a pandemia passou e as pessoas estão buscando sair, né? Então isso. É uma oportunidade de voltar à normalidade com as viagens. E esse turismo que você coloca em prática pela G7 Turismo, é só ônibus, é avião, é navio, como é que é? Olha, a gente começou a fazer ônibus e há uma perspectiva de a gente começar a trabalhar também com avião, né? Voos aéreos. Mas como tem muitos clientes que gostam de viajar de ônibus, por quê? A viagem de ônibus, às vezes a pessoa pode pensar assim, é muito cansativo, é muitas horas para chegar e tal. Mas esse trajeto, digamos, sair daqui de Palmas a Fortaleza, 1.800 quilômetros, que a gente faz aí na média de 33 horas de viagem, de ônibus. Mas a gente vai parando em lugares que muitas vezes pessoas, na sua infância, muita gente... Porque a gente vai aqui pelo Maranhão, digamos, saímos daqui de Palmas, vamos pelo Maranhão, um pedaço do Piauí e chegamos em Fortaleza. Muita gente que viaja ou que viajou com a gente durante esses 5 anos, vamos dizer assim, ouviam dos pais assim, que vieram do Maranhão para cá, diziam, lá Barra do Corda, Barão de Grajaú, Picos, né, Floriano e outras cidades, Carolina, que é um trajeto por onde a gente passa, ouvia só falar. E quando essas pessoas entram no ônibus e vão admirando, digamos, essas cidades que a gente vai passando pelo meio da BR lá, até mesmo aqui no Tocantins, as pessoas ficam admiradas. Então ela assim, nossa, meu pai falava tanto aqui em Grajaú, Barão de Grajaú, em Barra do Corda e tal, e aí eles começam a vivenciar não só mais o de ouvir, eles estão ali presenciando, vendo aquela cidade. Não é uma cidade pequena, porque muitas cidades hoje no Maranhão desenvolveram bastante, e hoje com a agropecuária, né? Agropecuária não, com agronegócio, negócio de soja, e que está tendo muito aí, as pessoas ficam admiradas. Tipo, que legal foi conhecer. Hoje eu só não, como diz, não é só o de ouvir. Agora eu conheci de verdade, eu pisei na terra onde meu pai nasceu, meu pai contou histórias, então... Eu, com os olhos próprios. Com os olhos próprios eu contemplei, né? Aquilo que eu ouvia do meu pai e da minha mãe. E isso é que atrai. E eu sempre, nas viagens de ônibus, para não se tornar tão cansativo, a gente vai fazendo paradas, e nessas paradas a gente vai fazendo brincadeiras, a gente faz bingos, a gente faz sorteios, a gente dá uma palavra também, né? Que sempre a gente gosta de dar uma palavra de incentivo, uma palavra de Deus ali, sempre pregando também a palavra de Deus, aproveitando as oportunidades para a gente levar essa palavra às pessoas. E sempre acompanhando. Então, assim, o bom da viagem, poderia muito bem fechar um pacote e mandar o pessoal sozinho, né? Não, você chegar lá, vai ter uma pessoa que vai estar com vocês lá no hotel, e de lá vocês fazem os passeios que vocês quiserem. Não, a gente faz todo o traslado para as praias, para os pontos turísticos, e vai junto, né? Acompanhando e mostrando para eles a história de uma cidade, a história daquele local onde ele está visitando. E também em alguns locais que a gente vai fora, digamos, de Fortaleza, tipo Natal, que a gente já foi,
Recife, Olinda, Maragogi, outras cidades do Nordeste, a gente tem os nossos guias locais. E aí o guia local ele já está ali, desenrola tudo. E são pessoas muito boas e receptivas e faz aquela animação dentro do ônibus. E o turismo de ônibus, ele é interessante, né, Gilson? Porque ali a gente viaja horas, dias com aquela turma e há um envolvimento, assim, passam a ser amigos, depois fazem churrasco, organizam outras excursões, né? É incrível isso porque realmente se torna família e cria-se amizades ali sinceras e para uma vida inteira. A princípio, a primeira viagem nossa, o título que eu tinha colocado, eu gosto de colocar às vezes os títulos nas viagens, excursão, era viagem família. Eu agora, como é que pode fugir agora? Como é que era? Grande família, não. Oh, Jesus. Agora eu esqueci. Mas a gente é família. A viagem excursão da família, né? Então a primeira viagem que a gente vai criança. Isso, a primeira viagem que a gente fez foi a excursão da família. Por quê? Foram famílias mesmo, foi pai, mãe, avó, avô, a neta, né? Aí aquelas famílias se reuniram para ir junto com a gente. A gente ficou na primeira viagem, a gente ficou numas casas de praia no Ceará, e a gente colocou o pessoal nas casas, e ali assim se formou realmente uma grande família, todo mundo ali se ajudando, no próprio ônibus, alguém ali às vezes passa mal, come alguma comida e não está habituada, e vem um ali, dá um remedinho, opa, eu tenho aqui um remedinho, toma isso aqui, traz aquele apoio. E após essas viagens, as pessoas trocam telefone, né, marcam visita com outras pessoas, estão sempre ali família. Em contato e realmente virou família. Tanto que, como disse, para onde vamos agora? Agora nós vamos daqui, agora vamos para Natal. E depois vamos para Maragogi, depois vamos para Maceió, depois vamos para João Pessoa. E essa família vai só se fortalecendo e vai um chamando o outro chamando um. E a família G7 tem crescido. Graças a Deus. E vai crescer. A viagem de avião, a única vantagem dela é a rapidez. É o chegar mais rápido, né? Mas é tão rápida que entra sem conversar com ninguém e sai sem conversar com ninguém, né? Sem contato. Bem diferente do ônibus. Sim. Aquele turismo que quem quer uma viagem rápida, digamos, tem aí só alguns dias de feriado, vamos dizer assim, né? Ele já marca ali o pacote, ele já sabe mais ou menos o que quer, ele vai passar ali 4 dias, 3 noites, vamos dizer assim, e vem de volta e vai curtir pouca coisa. O que a gente pode dizer que é igual, a gente sempre faz 5 noites, 6 dias, ou 6 noites, 7 dias em um lugar. Tanto que o pessoal, quando dá no 6º dia, diz, Gilson, bora embora que eu já tô com saudade de casa. Porque já andam tanto, vão em tantos lugares que a gente mostra, tantas praias legais, que aí eles ficam ali já, nossa, muito bom ter conhecido isso, não conhecia. Que praia legal, que local legal, que povo acolhedor. E vai conquistando, a gente vai conquistando. Eu amo viajar, se eu pudesse, era motorhome na estrada, né? É o grande mercado hoje do turismo, vamos dizer assim, é o mercado do motorhome. Muita gente tem esse sonho, eu também tenho esse sonho, né? Futuramente, vamos dizer assim. E tem crescido bastante o mercado do motorhome, das viagens em motorhome, Kombi Home, né? Eu acompanho alguns canais, né? Que o pessoal sai aí nas aventuras aí com Kombi Home, motorhome, caminhão home, ônibus home, enfim. Desprende, né? Vai desprendendo, vai conhecendo um mundo diferente. E a mente vai ficando tão leve, tão... Porque assim, você... Vai conhecendo. Justamente, quem tem o, digamos, a plata, né? Quem tem o dinheiro, faz aquela viagem, a viagem de luxo, a viagem do avião e tal. Mas, assim, há um mercado também para aquelas pessoas que
querem viajar de ônibus ou querem desfrutar um pouco da liberdade. E como tem. E casais que a gente vê, e famílias que reúnem, fazem um planejamento, montam um motorhome e traz para os filhos uma cultura verdadeira, porque não é só aquela cultura mais dos livros. É uma cultura que o menino está vendo ali, a Praça José de Alencar. Por que Praça José de Alencar? É porque teve um escritor chamado José de Alencar e deu homenagem a esse escritor, e aí ele vai, eu vi isso aí na literatura, em português e tal. E isso tá chamando a atenção. Como é que foi a história do Ceará? Então a pessoa vai conhecendo de fato, vai aculturando, é o que eu digo. A viagem em si não é só apenas um lazer. Eu tenho muito a ver a questão da viagem como um despertar também para você aprender novas culturas. Demais. E um conhecimento vasto que às vezes você não tem. Quando você está ali só naquele local preso, é muito escasso, digamos, uma informação. Mas quando você vai de fato, quando você está naquele local, você vê realmente de fato o que é a história, né? Quantas pessoas aí estão passando pelo mundo, conhecendo lugares que você vê nos filmes, você vê nas séries, e muitas vezes você está ali, nossa, estou vivenciando a história. Isso é incrível, né? Quantas vezes nessas viagens que a gente fez para o Nordeste, já fiz algumas viagens também para o Sul, fui em Minas também com a família, e que a gente para naquele local e diz, nossa, eu estou vivenciando aqui uma história. Né? Há poucos dias a gente foi para Ouro Preto, né? Fomos lá até para um tratamento do nosso filho, e a gente aproveitou, deu um pulo em Ouro Preto. Quer dizer, que é rica em história. Rica em história. Quer dizer, foi uma das capitais de Minas Gerais na época, né? Do ouro. E Ouro Preto foi por causa do Brasil Império. Do Brasil Império. E o Ouro Preto era lá o ouro falso, vamos dizer assim. Não era o ouro de verdade, era o ouro falso lá, e as ruas eram feitas até com esse minério de ferro. Minério, né? Com essa pedra lá. E quantas histórias eu fiquei ouvindo ali do próprio guia local, que a gente pegou ali um cara local e foi ensinando pra gente, e foi vivenciando aquelas igrejas incríveis. Que é vida, né? É vida. Meus meninos mesmo, a gente foi no museu Gerdau lá, museu do minério, do ferro, da Gerdau, e a minha menina ficou encantada de ver tantas pedras preciosas, tantos minérios que a gente tem, tanta riqueza que o Brasil tem, né, vindo lá de Minas, e ela ficou encantada, ela, minha esposa, meu filho, eu, né, principalmente, eu sou um admirador. Então, assim, eu gosto muito de viajar, é minha paixão. A G7 não surgiu, digamos, por acaso, então ela vem... Não é uma aventura. Não é uma aventura, né? É coisa séria. E tem também a castanha, né? A castanha você já falou um pouco aí, como surgiu, né? Isso. Mas hoje ela tá no comércio, como é que funciona? Olha, a castanha, quando digamos, falando, né, da questão do surgimento, foi quando, vindo de Fortaleza, eu trouxe essa castanha, e a gente começou a pensar como a gente poderia vender aqui. Então criou-se uma logo, aí a logo foi qual? Essa aqui. G7 Castanha, né? E aí, então a G7 Castanha, hoje ela atende alguns clientes, eu falo até clientes fiéis, que já sabem a qualidade do nosso produto, ela vem para estar somando também, já pedem todo mês ali uma quantidade X de quilo, 3 quilos, 2 quilos e vai. Vendemos também para hotéis, vendemos para o comércio local. Que legal. E nós ainda vamos explorar mais, até mesmo o comércio de Palmas, que ainda não explorou. Hoje a gente já teve comercialização em Gurupi, em Paraíso, na região de Paraíso e Araguaína. E vem lá de Fortaleza? Vem do Ceará. Né? Mesmo? E um diferencial é que a nossa castanha ela é nova. Ela não é um estoque que fica. A gente sempre, toda semana... Foi torrada há poucos dias. Torrada há poucos dias, e ela já é embalada e já mandada para o comércio. E é um sucesso. E é sucesso absoluto. É torra caseira, a torrada que a gente chama assada,
e a caramelizada, que é a doce, né? Com gergelim, que o pessoal adora. Castanha do a caju. G7 castanha de caju de primeira. Você que precisa é só falar com a G7 que a gente entrega. Nós já tá na cidade aí. Inclusive, eu num grupo ali de WhatsApp que eu tô participando, eu já vi gente falando lá. Eu recomendo essa castanha. É boa, é boa. É isso aí. Mas aí surgiu agora o empreendimento do podcast. Pois é. Essa ideia do podcast já tem aí um sonho de mais ou menos um ano. Com a pandemia, os podcasts que foram surgindo, né? E eu comecei a amar esse entretenimento, né? Acompanho vários podcasts, como é que é? Tiracast lá do Bola e do Carioca. E o Pânico, assim, algumas... Podpah, Flow. Flow tá indo Flow pro SBT. é o top, né? E outros mais aí que a gente acompanha. E aí eu falei, cara, eu tenho um sonho de fazer algo, né? Até mesmo local, em Palmas. Então, queria até deixar para vocês aqui de Palmas, os empresários, os clientes, né? É um podcast que está sendo criado para que a gente possa falar realmente de viagens incríveis, de pessoas que realmente viajaram por esse mundo, qual foi a sensação que você teve, colocar o seu produto aqui no nosso podcast, né? A gente sabe que tem vários empresários do turismo, do ramo do turismo, a gente quer que você venha aqui falar um pouco da sua história, como é que você cresceu, né, nessa área. E a gente aqui é parceiro, a gente aqui não é concorrente, a gente é parceiro e a gente quer trazer você aqui para o nosso podcast para que você possa apoiar essa ideia e levar isso para o Brasil, para Palmas, para o Tocantins. Então essa ideia veio a agregar valores e expandir. Agregar e um entretenimento e algo que eu realmente amo, eu gosto, né? De fazer. É o G7. Pode viajar. Pode viajar G7. Então, pode viajar com a G7 também. Né? Logo em breve a gente vai estar recomeçando de novo. Por que recomeçar? E eu te falo, Marcione. A pandemia foi um dos grandes entraves pra gente. Acho que para muita gente, né? Todo mundo. Muita gente sofreu com isso. Tivemos percas e tudo. Mas, como diz, a gente tem que ser como Fênix, né? Renascer das cinzas. Temos que sempre ter fé e força, coragem para que a gente possa retomar e não estar com o espírito de medo. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu o espírito de medo, Ele deu um espírito de ousadia e de poder, né? E moderação. Então a gente tem que estar ligado nessas questões. Então, assim, com a pandemia, a gente vinha fazendo na média 3 viagens por ano. E com a pandemia foi eu tinha 2 viagens, eu lembro. Nós adiamos e de repente também com a questão da demora, com as vacinas, aquela coisa toda, surgimento de umas novas cepas que surgiram também, as pessoas ficaram de certa forma receosas, né? E infelizmente eu tive que cancelar, e com esse cancelamento a gente teve alguns prejuízos financeiros e isso nos trouxe um pouco de receio. Faço novamente? Não faço? O que é que eu vou poder fazer? Como é que eu vou retomar isso? Com certeza bate aquele medo, bate aquele receio, né? E vai surgindo também, digamos, os parceiros ou concorrentes que estão fazendo e eu de certa forma eu parei. Com isso eu lembro que eu pedi licença do Estado para tocar o negócio do turismo. E eu fiquei só como serviço público, eu sou servidor público também no município. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou retomar o Estado porque eu tenho que equilibrar aqui minhas contas e para mim também tá não deixando o pessoal no prejuízo. Então, graças a Deus, a compreensão dos nossos clientes, né? Foi muito importante, o apoio deles. Agradeço a você, cliente da G7 Turismo, por esse apoio que você nos deu, por essa compreensão que você teve com a gente.
nesse período tão difícil para todo mundo, né? Então, muito obrigado e logo, logo, quem sabe a gente possa nos ajudar e retomar essas viagens e sair aí Brasil afora, beleza? Agora, falando sobre essa agência de turismo, o senhor deve esse lado turístico, né, que o senhor tem, a uma pessoa especial, né? Sim, sim. Como diz, a gente como é do Nordeste e tendo essa força de vontade, essa garra, foi uma pessoa muito importante, foi o seu Antônio, né, meu pai. Né? Claro, meu pai e minha mãe que me deram a vida e tudo, mas o meu pai é um empreendedor nato. Meu pai, com 46 anos, ele aposentou e aí ele começou o trabalho com turismo. Ele queria, como a gente é do Ceará, né, ele fez a questão de reunir ali um grupo de amigos que ele tinha e fez a primeira viagem para o Ceará. Nisso eu fui também. E ali eu comecei a ver meu pai fazendo aquelas viagens, o jeito que ele tratava a turma, os locais, como é que ele fazia e tal. E alguns anos depois, a gente morava em Gurupi, e aí meu pai foi embora para Anápolis. Eu vim para Palmas, né? Casei, vim para Palmas. E aí quando foi em 2017, meu pai não estava fazendo mais. Em 2017 como eu falei, né, a questão dos irmãos lá da Igreja Batista da Orla, eu falo assim, vamos fazer uma viagem? Vamos. E aí eu falei, pai, tô pensando numa viagem. Tô aqui com o pessoal que tá querendo fazer um grupo, tal. E meu pai falou assim, então, bora, faz. Vamos ver que aí que eu te ajudo. Incentivou, sempre. Mentoriou. Mentor. Meu pai foi o meu mentor. Meu pai é o meu mentor. Eu posso dizer assim que desde criança a gente anda junto, né? Até eu falo que meus irmãos, eles dizem que eu sou o filho do pai. É o filho do pai. Coladinho. Meu pai então é o grande idealizador disso. Meu pai criou a Videira Turismo, né? Lá em Gurupi. E aí depois ele deu uma parada. E acho que ano passado ele retomou. Né? É incrível isso. Em 2017 eu retomei as viagens, fazendo as viagens aqui. E quando foi depois da pandemia, meu pai retomou. Aí agora hoje ele é o Antônio Turismo. O nome dele Sai lá de Anápolis. Sai de Anápolis. As viagens dele saem de Anápolis, mas pega uma galera aqui também no Tocantins, vem pela BR, né? Ele é desenrolado. Ele é mais desenrolado que eu. Se você pensa um homem desenrolado, é ele. E eu conheci ele no evento que a gente teve junto. E ele não tem timidez, né? Ele chega mesmo, envolve. E a pessoa não tá nem querendo viajar. Não, vou viajar, vamos embora, vou fazer esse pacote. E fica doido para fazer o pacote de viagem com ele. Impressionante. E ele como eu digo, ele é mais animado do que eu. Ele tem mais ânimo, mais fôlego aos 72 anos, que eu quero sempre envelhecer ele. Eu falo que ele tem 74. Ele diz, meu filho, é 72. E aí eu falo assim, não, pai, o senhor... Tem hora que o senhor é mais animado que eu mesmo. É mais desenrolado e aquele poder de convencimento e tudo. E ele retomou essas viagens, tá aí lutando também. E com 72 anos, aposentado, mas é um homem ainda de garra que incentiva. E é esse homem que a gente se espelha. Gilson, e a pandemia brecou, né? Fez muita gente ficar parada, mas não fomos feitos para ficar parados, né? Porque tem um monte de gente tendo starts, né? Sim. Andou parado, mas startou de novo. Eu acredito também que foi um momento de repensar muitas coisas na pandemia, né? A nossa vida pessoal, familiar e sobre os negócios também. Então, assim, a gente parou o movimento, mas a gente continuou movimentando. Teve medo, né? Aqui, teve o medo, teve o receio, tivemos percas, eu perdi amigos importantes aí, colegas de trabalho,
pessoas que a gente convivia, né, no nosso meio, e a gente lamenta muito. Mas graças a vida continua. Mas a vida continua. Deus nos deu essa nova chance, né? E eu falo sempre, lá em Jeremias 33, diz assim, invoca-me, né? Deixa eu só pegar aqui. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então eu creio muito nessa questão do que Deus tem muita coisa preparada para nós. Eu acho que você que está aí, que muitas vezes também parou, né, na pandemia, que sentiu esse baque, que você não deve desanimar. Você não deve perder essa fé. Você tem que retomar os seus negócios, tem que retomar a sua vida, porque tem pessoas que amam você, tem pessoas que estão do seu lado, que precisam de você, e é um momento que você tem que continuar a jornada. A jornada, ela é complicada, mas nós estamos nesse mundo, então Deus tem um propósito ainda na sua vida, na minha vida, e eu creio que nós vamos ainda ter muito sucesso, né, e vitórias nessa nossa jornada. Eu assisti um filme, irmão Macione, 1988, depois você pode até assistir. E eu peguei isso para mim. Justamente na pandemia eu assisti esse filme, onde a pessoa se deslocava de um estado, era na época dos Estados Unidos, das pessoas se deslocavam para procurar novas terras e tudo, e era um meio oeste, né? Velho Oeste. O Velho Oeste lá. E eu lembro que as pessoas saíram de um local e iam para outro. E quando as pessoas estavam indo na carroça com seus bens, bens importantes que eles achavam, né? E o seu ofício de profissão e família e tudo, eles acharam um rio nessa jornada. E no meio dessa jornada, os condutores e líderes falaram assim, olha, ou vocês, eles não poderiam passar com esses bens, com aquilo que eles estavam. E eles dizem assim, olha, nós somos pioneiros. Nós somos pioneiros e nós temos que... Você vai ser pioneiro em tal local lá. Então você tem que deixar isso aqui. Quer dizer, você tem que largar o passado aqui, né? E as pessoas abandonaram ali piano, era máquina de costura, máquinas de fazer ferradura, porque o cara era ferreiro, para que a carroça passasse com as pessoas, porque o rio não poderia estar passando com o peso daquele jeito. Fundo e correnteza. Fundo, correnteza. E aí eu vi ali aquela cena quando as pessoas começaram a se desprender daquilo, mas acreditando que iam encontrar lá na frente algo melhor. E de uma hora que a câmera passa e ela mostra tanto de objeto bonito, tudo feito, porque naquela época era, né, os objetos eram feitos com madeira. E durava a vida toda, né? Mas assim, foi preciso. Então muitas vezes na nossa vida nós temos que abandonar ou largar, digamos assim, o passado, deixar coisas ali naquele local e atravessar o rio, né? Porque lá adiante, por isso que tem outra passagem também que diz assim, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo você achará. Então você atravessou o rio e lá na frente você vai achar algo melhor. Então eu acredito muito nisso, eu me apego muito a essa questão, a palavra de Deus é o que nos fortalece todos os dias. Me levanto todos os dias sempre acreditando, entregando a Deus o governo da nossa vida nas mãos dele e batalhando para que Deus possa nos mostrar qual o seu propósito, qual o nosso propósito nesse local, né? A gente falar em propósito, a gente tem muita coisa ainda para frente aí, né? O senhor Roberto Marinho disse que começou a Globo com 60 anos, né? E para virar o que virou, né? A potência, né, da comunicação. Tem aqui empresário KFC também, né? Eu não sei o nome dele. Não me lembro aqui, mas ele também começou o frango frito dele lá com 70 anos, parece, uma coisa assim. Então,
a gente não pode desistir, né? E tem que seguir em frente. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto Deus nos der saúde, disposição e principalmente a fé, a gente não pode desistir, a gente não pode esmorecer. E porque há pessoas ali no teu entorno, no teu redor, que torcem pelo teu sucesso. Tem aqueles que torcem pelo insucesso? Tem muitos. Tem ali que às vezes está do teu lado, né? Mas é aquele negócio, você está torcendo aí, mas tem alguém lá em cima Eles que não pagam nossas contas. Tem alguém lá em cima que está muito mais interessado em mim do que você. Exato. Então eu acredito muito que a gente vai vencer, consegue vencer na vida, não importa a idade. A gente pensa que já está velho, eu estou com 4.7, né? Mas eu ainda sonho, eu ainda todo dia eu acordo sonhando, durmo sonhando e acordo com os pés no chão e sempre também falando para os meus queridos alunos que eles também podem sair da situação onde eles estão e conquistarem aquilo que eles sonham. Então eu vejo muito isso. Eu dou aula, né? Como disse, sou professor de educação física na rede municipal. E eu sempre coloco isso para os meus alunos. Olha, não aceite jamais alguém dizer que você não pode vencer ou que você não vai sair de onde você está. Ninguém ali é capaz, somente ele que já fracassou, talvez. Mas você, enquanto você tiver sonho, e se você realmente focar, se você tiver uma meta, você vai alcançar. Você vai ter desafios, você vai ter obstáculos, faça desse obstáculo uma escada para você alcançar esse sucesso. Então, tendo disposição, tendo garra, tendo fé, você vai conquistar. E eu tenho colhidos, assim, quando a gente fala em propósito, e uma vez eu perguntei, né? Eu falei assim, Deus, qual era o meu propósito? E eu não entendi essa questão quando Deus me revelou. Eu disse, olha, o propósito seu, você já está trabalhando já há quase 20 anos e você não entendeu? Quantos frutos na sua vida, você como instrumento meu, você já alcançou? Hoje eu vejo vários ex-alunos que estão me assistindo agora, eu tenho certeza que vão me assistir, que já são fisioterapeutas, empresários, médicos, advogados, né? Empreendedores, enfermeiros. E aí eu nem na lista, né? Eu nem sei, porque sempre quando a gente tá aí na cidade, o pessoal tá lá, professor, eu digo, opa. a gente sempre, é igual falar assim, diz que o médico, o doutor, nunca você passa na rua e o pessoal vai te chamar, né? Mas nós somos professor, não. Alguém passa, ele te reconhece, professor. Sim, eternamente a gente se torna, por isso que eu falo, a gente se torna um instrumento a ser usado por Deus na vida daquelas pessoas. Enquanto eu falo professor, né? O professor pode até morrer, mas aquele aluno que ele ensinou lá, vivendo, o professor vai viver até o aluno morrer também. Até ele morrer também. Porque marca, né? Marca. Nós somos assim, às vezes eu vejo colegas desanimados, né? E já cansado, né? Pela vida, pela dureza, às vezes às vezes por falta de atenção do poder público. A gente já melhorou? Já melhorou, graças a Deus, assim, tem melhorado bastante. A educação tem dado uma guinada, mas precisa melhorar mais. Mas a gente vira assim, professor, lembra-se que você é um instrumento e que você ali está sendo um exemplo para aquele aluno. E que você pode alcançar aquela vida que muitas vezes ninguém te deu importância. Eu vou te dar assim um breve testemunho do ano passado. Tinha uma aluna, ela sabe quem é. Eu chegava e eu encontrava aquela menina como se fosse um cãozinho acuado. E ela revidava com palavras e achava que a gente estava ali para talvez maltratá-la, né? E aos poucos eu ia brincando com ela, eu ia tratando ela com palavras legais, falando assim, mas você é bonita, como é que uma menina com um sorriso desse fecha a cara? E ela tinha um cabelinho vermelho, eu falei assim, aí comecei a apelidar ela de Pimentinha. Pimentinha tá me ouvindo agora. E isso foi o ano inteiro. No final do ano, essa pessoa
chegou e me mandou uma cartinha. Estão guardado lá em casa, viu, Pimentinha? Tá guardada essa cartinha. Vou levar para minha vida. E ela falou assim: professor, muito obrigado pelo que o senhor fez por mim. O senhor me tirou de uma ansiedade, de uma depressão. E essa jovem até foi para a igreja também. Aceitou a Jesus, começou a louvar na igreja, e eu espero que ainda esteja. E eu digo: segue firme. Agarra com o Senhor que você vai longe. Então, isso já me deixou, digamos, me deixa cada dia mais animado de ter esse sacerdócio. Eu acho que o profissional, o professor é um sacerdote também. E eu encontrei, eu digo, o meu propósito é esse. Eu estou alcançando vidas sem eu saber, eu já alcancei várias vidas, né? Vários alunos que passaram por mim, eu pude ser esse instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Que bom. Bom, chegando ao final do nosso Pode Viajar G7 Pode Viajar, nosso programa piloto. Vamos fazer uns recortes aí, eu acredito que dá recorte, né, Jesus? E desejar para o senhor, então, sucesso nesse empreendimento, né, que é ser dono de um podcast, um canal de ensinamentos, né? Sim, de exemplos, isso. de aprendizado, que o senhor vai continuar exercendo a profissão de professor, mas na rede social, através desse... É o nosso intuito, né? Lembrando, então, podcast, Pode Viajar Gilson, podcast, Pode Viajar G7, você empresário, você cliente, você que tem histórias, né, para contar sobre suas viagens que ficaram na sua memória, viagens inesquecíveis, vem para cá, entre em contato conosco. Nós temos aí o nosso número 63984-345014, é o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato com a gente para a gente poder marcar então aí uma entrevista, a gente marcar aqui um bate-papo para que a gente possa contar a sua história. Você que é empresário, apresentar a sua empresa aqui no nosso podcast, colocar aqui a sua marca também, entre em contato conosco, beleza? Muito obrigado, Marcione. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo Tamo projeto. junto. E que Deus nos abençoe, que Deus também possa abençoar também seu empreendimento. Amém. E tudo mais, que a gente tá junto. Amém. Abraço. Valeu, galera. Um abraço. Com Deus.